Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Meu nome é Cláudio Morim, eu sou pneumologista pediátrico e hoje vou fazer com você uma outra breve discussão clínico-radiológica sobre um caso clínico, apontando para você as alterações no raio-x de tórax. Antes disso, te convido a conhecer minhas outras redes sociais, onde eu abordo outros aspectos sobre esse tema tão importante, que é o raio-x de tórax em pediatria. E sem mais delongas, vamos conversar aqui então sobre um caso que gera bastante dúvida para uma pessoa, para um plantonista que trabalha na porta do pronto atendimento, é você diferenciar casos de pneumonias aspirativas de uma pneumonia comunitária. E aqui eu trago para você o caso de um adolescente de 15 anos e eu não tenho outros dados clínicos. A única coisa que eu tenho aqui para dividir com você é a idade. E foi feito esse raio-x na criança. Então a gente já começa a observar algumas coisas aqui nesse raio-x que chamam a nossa atenção. Eu acho que uma delas que é bem evidente é justamente aqui a presença dessa escoliose. Observa que a gente tem aqui uma escoliose bem importante e acaba fazendo como se fosse, tá vendo? Um grande S. E aí eu quero mostrar algumas outras coisas para você, ó. Olha só, quando a gente compara aqui, então, o lado esquerdo com o normal e a direita eu vou fazendo as funções, aqui em cima parece que tem uma cânula, tá vendo? Só que eu não sei dizer se isso seria uma traqueostomia, se seria meramente uma cânula de orotraqueal realmente. Também está cortado, não é possível diferenciar. De qualquer forma, é um paciente que a gente vê que ele está necessitando de uma ventilação. E aí aqui, tanto é que a gente consegue identificar também ó, a, a traqueia do respirador. Então, a traqueia do respirador pode estar muito bem acoplada ou na traqueostomia ou na cânula orotraqueal. Agora que a gente vai mais, a gente observa que há uma área de hipotransparência bem grande aqui, justa pleural. Borra o seio costofrênico, a gente não consegue vê-lo de forma evidente. Então a gente tem aqui uma criança com um derrame pleural. Mas antes de eu fazer mais conclusões, quero mostrar mais coisa para você. Observe então essa acentuada escoliose toracolombar, igual eu já tinha comentado. E observa ainda que há aqui também a presença de um contraste intestinal. Não sei se esse paciente fez um enema opaco, se ele fez um trânsito. De qualquer forma, a gente acaba vendo que tem essas dois acúmulos de contraste na região intestinal. E aí eu faço uma pergunta para você. Será que esse paciente tem uma pneumonia aspirativa ou uma pneumonia comunitária? Por que eu lanço esse questionamento? Porque, veja bem, um paciente, uma baita escoliose dessa, paciente ali com uma cânula, que eu não consigo dizer qual que é a origem dessa cânula, a gente tem uma chance muito grande que esse paciente seja um paciente encefalopata e possivelmente acamado. A escoliose nesses pacientes acamados, ela é bastante prevalente, porque o paciente ele não consegue ficar pé para crescer no sentido longitudinal, ele fica deitado. Então a coluna ela vai como se ela estivesse envergando um bambu, ela vai fazendo toda essa tortuosidade. Um paciente como esse é bastante difícil a gente conseguir fazer realmente uma distinção se é aspirativo ou comunitário. Por quê? O paciente encefalopata, mesmo que ele seja traqueostomizado, seja acamado, ele também pode ter uma pneumonia comunitária, nada impede disso. Mas aí você deve estar se perguntando, ah, Cláudio, mas por que você está falando que ele pode ter a pneumonia aspirativa? Porque esse paciente muitas vezes tem uma dificuldade de deglutição associada muito pelo déficit neurológico. Deglutir não é uma coisa simples, demanda muito esforço, demanda muito músculo. Esse paciente pode não conseguir deglutir e ele aspira. No que ele aspira, ele vai fazer a pneumonia. Outra coisa é que uma escoliose tão grande como essa faz com que o paciente tenha uma dificuldade de tossir. Lembra lá que para tossir, você precisa primeiro puxar todo o ar, fecha a glote e aí você expira. Mas quando você tem uma escoliose, você fica diminuindo o volume de um desses pulmões, ele fica impactado, compacto. Então você não consegue gerar toda a inspiração máxima para depois gerar uma boa expiração. Do que isso você não consegue ter uma boa tosse, você acumula secreção e aumenta a chance de você também ter uma impactação, secreção e fazer a infecção desse local. Sem contar ainda que o paciente que ele é cefalopata e acamado, ele também pode não ter a tosse por alguma disfunção neurológica, algo realmente central. Essa possibilidade também existe. E há ainda um outro fator que a gente tem que considerar. Muitas vezes esse paciente que ele é acamado, ele tem uma constipação. E essa constipação, ela tende a aumentar a pressão intraabdominal e diminuir a mobilidade diafragmática. Se você diminuir a mobilidade diafragmática,
você também acaba perdendo espaço de expansibilidade para tosse, você aumenta o risco de fazer um refluxo e ele também ter essa aspiração vindo de baixo para cima. Então, são todos ciclos que vão se retroalimentando. É difícil a gente conseguir realmente definir, mas esse paciente pode muito bem também ficar resfriado, ter um quadro de gripe e fazer um quadro de uma pneumonia. Essa possibilidade também existe. Então, é difícil a gente conseguir aqui falar se esse paciente, por exemplo, teria uma pneumonia aspirativa ou uma pneumonia comunitária, até porque eu não tenho nenhum dado clínico desse paciente. Toda essa análise acaba sendo em consideração ao raio-x meramente que a gente colocou. Então, observa como que é importante a gente ter um dado clínico associado ao teu raio-x para que você consiga realmente falar o que esse paciente tem. Mas o que eu quero que você lembre dessa aula é o seguinte: o paciente encefalopata pode sim ter pneumonia aspirativa, mas ele também pode ter pneumonia comunitária. Então é muito importante todos aqueles cuidados de evitar que essa criança tenha contato com pessoas doentes, receba visita de pessoa que não está se sentindo bem. É muito importante esse paciente ter o calendário vacinal também em dia. Então, cuidados básicos que a gente diz que são de puericultura também vale para esse paciente. Então, não caia nessa pegadinha, nesse pensamento intuído de achar que o encefalopata tem apenas pneumonia aspirativa. Não, ele pode ter também pneumonia comunitária. O duro é que a gente não tem critérios muito claros para que a gente consiga falar até aqui é aspirativa, até aqui é comunitária. A gente não tem isso muito bem evidenciado. A gente tem uma predisposição que esse paciente tenha aspiração, considerando o quadro base dele, mas daí a dizer que ele tem uma pneumonia comunitária aspirativa, a gente acaba ficando realmente bastante em dúvida em alguns casos. E aí o tratamento antibiótico acaba tendo que cobrir também germes pensando em aspiração. Nas crianças maiores, cobrir anaeróbio e gram-negativo também. Isso era o recado que eu queria dar para você hoje. Espero que você tenha gostado. Caso você ainda não conhece minhas outras redes sociais, deixo aqui novamente o convite. Vai ser um prazer te encontrar por lá. Pela tua atenção, muito obrigado, um grande abraço e até a próxima.